E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a lei mosaica e a conquista de Canaã e o tempo dos juízes. Quando o povo foi liberto do Egito e começou ali uma peregrinação no deserto, o Senhor Deus, através de Moisés, deu para eles os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos é o que ia reger aquele povo, ia reger aquela nação. E eles tinham que seguir aqueles 10 mandamentos. Porém, aqueles 10 mandamentos, aquela lei que vinha, ela era impossível de que algum homem pudesse cumpri-la completamente, do começo ao fim, sem falha alguma. Mas o que é interessante é que essa lei, mesmo que os homens não conseguissem cumpri-la fielmente, tudo apontava para a vinda de Cristo. Toda a lei ela apontava para Cristo, o norte dela era Jesus Cristo. Ainda que muitos ali talvez não pensassem nisso, mas aquela lei, ela caminhava, ela direcionava para Jesus Cristo. E assim, quando Jesus veio, ele sim mostrou, e ele conseguiu cumprir toda a lei, de ponta a ponta, sem falha alguma. Somente ele. E aí você pode se perguntar, mas poxa, tinha lei, mas não dava para cumpri-la? Era difícil pegar toda a lei e colocar dentro da nossa vida? Realmente, era muito difícil. Mas o que a gente tinha que ficar, eles tinham que ficar atento, e nós temos que ficar atento, é que essa lei era para direcionar o nosso coração a Jesus. Muitas vezes a gente quer viver debaixo da lei. A gente está num período de graça, mas a gente parece que quer ficar preso na lei. Porque na lei é mais fácil. Porque na lei eu consigo cumprir. Não é bem assim. Se a gente começar a entender que realmente o que a gente precisa é viver pela graça, a gente vai estar direcionando para Jesus, a gente vai estar caminhando para Jesus, e a gente vai ver que é bem mais fácil. Quando Jesus veio, ele não anulou toda a lei. Ele não falou, tudo aquilo que Moisés falou está anulado. Não, porque aquilo que Moisés falou foi por direção do pai dele. Foi por direção de Deus. Moisés não subiu no monte e ficou lá pensando, o que eu vou fazer para descer e falar com aquele povo? Deixa eu pegar uma pedrinha aqui e começar a escrever. Não. Aquilo não foi inspiração do Moisés. Ele acordou um belo dia e falou, hoje eu estou a fim de escrever umas leis. Não. Aquelas leis vieram por inspiração divina do próprio Deus. O próprio Deus escreveu som, teste, isso. Obrigado. O próprio Deus escreveu aquelas leis. Abra comigo em Hebreus, capítulo 8. O capítulo 8 de Hebreus, ele nos mostra que Jesus sim conseguiu cumprir toda a lei. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Em algumas versões ali, o título desse versículo diz o sumo sacerdote de uma nova aliança. E o versículo 1 começa assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus. E aonde ele está assentado? À direita de Deus, no verdadeiro tabernáculo, que não foi construído por homens, que não tem uma parede de ouro que foi derretida lá por vários ourives, que não tem lá uma construção feita por vários pedreiros, carpinteiros. O verdadeiro tabernáculo, que foi o Senhor Deus que construiu. Versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem
aqueles que apresentavam as ofertas prescritas pela lei. Tudo aquilo que Deus deixou de lei para Moisés ensinar para o povo, os sumos sacerdotes, eles seguiam à risca. As pessoas iam até o templo para oferecer os seus sacrifícios de acordo com aquilo que estava escrito na lei. Versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então veja só, Moisés não acordou e foi lá fazer um tabernáculo do jeito que estava na cabeça dele. E ele ainda foi alertado. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ele tinha uma grande responsabilidade. E isso aqui vem para nos alertar uma coisa. Quantas e quantas vezes Deus fala para nós, para que a gente faça algo, mas daquele jeito que Ele ordenou. E aí no meio do caminho, eu falo, mas espera lá. Se eu puxar um pouquinho para a direita, fica melhor, fica mais bonito. Talvez, se eu fizer um cantinho só aqui, eu vou atrair mais gente dentro da igreja. Se eu fizer desse jeitinho aqui, eu vou conseguir atrair um público maior. As pessoas vão gostar mais de mim. Elas vão me ouvir, elas vão me dar atenção. E aí que mora o grande perigo, porque daí começa a misturar aquilo que é divino, aquilo que veio do Senhor, com aquilo que é carnal, que está dentro do meu coração. E quantas vezes nós vimos na história da igreja, nós vimos dentro da própria história da Bíblia, pessoas que tiveram direcionamento de Deus sobre o que eles deveriam fazer. Muitos no começo já começaram a querer mudar um pontinho aqui, um pontinho ali, outros no meio e outros no fim. E o resultado sempre foi o mesmo. Eles não alcançaram o sucesso daquilo que Deus havia colocado. Se a gente fosse pegar, há vários personagens na Bíblia que fizeram isso. Se a gente for conversar com pessoas hoje, na nossa época, várias pessoas fazem isso, fizeram e fazem isso. Porque a gente tem aquele velho costume de querer dar uma ajudinha para Deus. Deus, ele não precisa dessa ajuda. Ele precisa que a gente faça e que a gente cumpra aquilo que ele determinou. Já pensou? Deus chega para Noé e fala, Noé, você vai construir uma arca porque vai acontecer isso, isso e isso. E a arca tem que ter assim, 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 desse tamanho, nessa altura, tem que ter esses compartimentos. Você vai usar tal madeira, você vai passar isso. Aí o Noé está construindo. Aí no meio do caminho lá, ele falou, poxa vida, mas se eu começar a pegar essa árvore aqui, eu estou mais perto. Não vou ter que andar tanto. Será que daria certo? Não. Porque ele estava colocando ali aquilo que ele pensava que era mais fácil. E não aquilo que Deus havia determinado. Aí o Noé pega uma árvore que não é do que o Senhor havia indicado, ele coloca lá uma ripa daquela madeira que não era a que o Senhor tinha indicado. Aí vem o dilúvio. Aí justamente naquela ripa, aquele pedaço de madeira que não é a que o Senhor determinou, quando vem a água, começa a infiltrar. Quantas vezes na nossa vida a gente quer ter esse hábito de colocar uma madeirinha lá, que não é a que o Senhor determinou. De passar um piche, que não foi o que o Senhor determinou. E aí quando chega a situação, começa a infiltrar. E a gente começa a afundar. Mas glórias a Deus, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele olha para nós, Ele sabe o que a gente faz. Ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Por isso, se você nessa manhã está passando por essa situação de pensar em fazer algo que não é o que o Senhor determinou, pare. Pare e reveja tudo aquilo que Deus te falou, tudo aquilo que Deus te deixou por escrito. E se coloque diante dele, fale para ele, peça perdão. Fale, Deus, eu quero cumprir o teu mandamento, eu quero cumprir o teu chamado. Muitas vezes a gente quer colocar essas ajudinhas, não é necessário. Moisés foi alertado e ele fez de acordo com aquilo que Deus tinha falado. Noé foi alertado e ele fez conforme aquilo que Deus tinha ordenado. E obtiveram sucesso.
Quando eles erraram, eles não obtiveram sucesso. Por isso, não acredite nas pessoas que dizem assim: faça do seu jeito, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Mentira. Se Deus falou para você fazer de A a Z, faça. Não vai até o J, não vai até o M. Não para no meio do caminho. Ou tenta mudar, fazer um atalho com que você passe do A e vá até lá no Z de uma vez. Não. Faça tudo de acordo com aquilo que Deus determinou. E você vai ter a sua vitória, você vai ter o sucesso naquilo, para a honra e glória do Senhor. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga. Então veja só, ele é superior à antiga. Está anulada? Diz aqui que foi anulado? Não, só diz que é superior. Porque as pessoas naquela época não tinham como fazer assim. Jesus nasceu, morreu, agora sim. As pessoas tinham que ter um entendimento sobre a vida daquelas pessoas. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga e ali começa o período da graça. Muitos não entenderam aquilo. E era necessário que alguém os ensinasse. É como se hoje a gente falasse, ó, a gente vai mudar a disposição das cadeiras, e aí você chega aqui e não sabia disso. Você vai ter que começar a se adaptar a uma nova disposição das cadeiras dentro da igreja. Assim foi com aquele povo. Jesus morreu e muitos ali ainda olhavam Jesus como um grande profeta que foi morto na cruz porque desobedeceu às leis de Roma. Mas aqueles que ficaram, os apóstolos de Jesus, eles começaram a falar sobre o amor, sobre a graça. E ela vem até mim e você hoje. Foi por causa desses homens que começaram lá atrás, que entregaram suas vidas ao Senhor, que muitos morreram de forma trágica para poder falar do amor de Deus. E eu penso da seguinte forma, que se isso não fosse verdadeiro, esse livro já teria sido extinto. Se tudo o que Deus falou e fala ainda não fosse verdadeiro, isso aqui já não existiria mais. E não é porque houveram homens no decorrer de toda a história que tinham uma excelente oratória e sabiam prender a atenção do público. Porque você sabia que uma boa oratória ela pode prender a atenção do público por 1, 2, 3, 4 horas. Mas se o conteúdo daquela fala for vazio, foram 4 horas perdidas. E a gente vê muito isso. Pessoas que têm uma fala linda e você fica lá assim, ó, babando. Mas quando você vai pegar o conteúdo do que é falado, pode ser jogado lá para os porcos. Vai ser a mesma coisa. O conteúdo daquilo que nós falamos, daquilo que nós estudamos. Desde quando Moisés recebeu os mandamentos de Deus, ele é verdadeiro, ele é digno e ele é necessário para a minha vida e para a sua vida. Por isso, não trate a Bíblia como um livro de decoração na sua casa ou como mais um livro na prateleira. Trate isso aqui como realmente deve ser. A palavra viva de Deus, para mim e para você. Guarde isso no seu coração. Muitas pessoas tratam isso aqui apenas como um livro histórico. E leem, mas olha que história bonita. Olha a história de Sansão, olha a história de Jonas. Foi engolido por um peixe, depois voltou. Que coisa surpreendente. Não trate a Bíblia como um livrinho de histórias, como o Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos, porque não é. Isso aqui é a palavra de Deus, viva e eficaz, que eu e você necessita no dia de hoje para se manter alimentado. Não trate isso aqui como uma revistinha daquelas que a gente faz pedido, só vou abrir e fazer um pedido. Obrigado, Deus, fechou. Não é assim. Leia, consuma,
extraia tudo aquilo que você precisa para a sua vida. E além de fazer isso, Deus vai falar com você poderosamente. Através da palavra, através dos cultos, através de uma canção. Esteja com seu coração ali, ó, escancarado, aberto diante do Senhor, para que Ele fale com você. Vamos continuar aqui o versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então ela era perfeita, aquela primeira aliança? Não, porque muitos falharam. Mas aí foi necessário uma segunda aliança. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, lá no versículo 8, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. E ele continua, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Veja só o que Deus fala aqui no final. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus? Eu sou povo de Deus. Você é povo de Deus? Então diga um amém bem forte e diga, eu sou o povo de Deus. Isso aqui é muito importante, meu querido. É como eu disse agora há pouco, não é um textinho básico que a gente aprende por aí. E Deus lá, ó, já estava falando, eu porei as minhas leis em sua mente e vou escrever no seu coração. É isso que a palavra de Deus tem que ser, ela tem que ser escrita no nosso coração. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não ficou lá batendo boca com Satanás, inventando historinha. Ele chegava e falava assim, ó, está escrito, está escrito, está escrito. Ele não podia ter inventado uma história ali para tentar contornar a situação com o diabo, com Satanás? Podia. Quantas e quantas vezes aparecem essas tentações e a gente quer ficar dando uma contornada. Não, vamos por aqui, vamos por ali. Aí começa aquele ritmo, parece que está dançando. Você não tem que dançar. Você tem que chegar diante de Satanás e falar assim, ó, está escrito. Pronto, acabou. Deus já falou, pronto e acabou. E é assim que tem que ser. Porque se a gente começar a balançar para um lado e para o outro, a gente cai. Você já tentou ficar balançando para um lado e para o outro? Se você não tiver um equilíbrio bom, então, na primeira você já tomba. E não pode ser assim. Diante da tentação, diante do pecado, está escrito. Não fique ali tentando conversar, arrumar um jeitinho. Isso não dá certo. Eu acho que eu pulei uma folha aqui, peraí. Não, tá certo aqui. Aí, quando então Moisés morre, Deus coloca alguém no lugar dele, que é Josué. Após a morte de Moisés, Deus levantou Josué como líder de Israel, e ele comandou o povo na conquista da terra prometida. Mas olha só, quando Josué vai chegar até a terra prometida, ele não encontra lá tudo assim, em águas calmas, tranquilas. Ele chega lá e tem o quê? Inimigos. E aí os soldados vão e falam assim, ô, pessoal, é o seguinte, lá tem uns caras gigantescos. Não dá. Se a gente for, pisou igual formiga na gente, a gente se sentiu como gafanhoto. Mas Josué não fez isso. E os dois soldados que estavam com ele não fez isso também. E assim eles conseguiram, através daquela atitude de falar, o Senhor Deus está conosco. Muitas vezes a gente se sente mesmo um gafanhotinho perto das situações da nossa vida, dos gigantes que aparecem. Mas nesse momento você tem que falar, Deus está comigo.
Deus está ao meu lado. E porque Deus está ao seu lado, você não precisa se sentir pequenino, um gafanhoto. Porque Deus está ao seu lado. Você pode se sentir um gigante. Você pode se sentir alguém, e não só da boca para fora, um poder tremendo. Porque Deus está ao seu lado. Mas veja só, mesmo depois de que ele estabeleceu ali o reinado de Israel, o governo de Israel, não teve sossego. Não tem sossego até hoje, se a gente for parar para analisar. Desde quando foi estabelecido o reino de Israel, tem guerra, tem confronto, porque as pessoas querem chegar lá, elas querem destituir aquele poder, elas querem tirar aquele povo de lá. Mas aquele local, aquele reino é de Israel, constituído por Deus. E muitos tentaram no decorrer da história, e tentam até hoje. A gente ligar o noticiário, a gente vê que muitos estão lá tentando guerrear. Mas eu acho que essas pessoas que tentam guerrear, talvez elas não tenham esse entendimento, que quem está do lado é o Senhor Deus. Não é um presidente poderoso, não é um chefe de Estado que tem ali uma boa oratória, que fala bem com todo mundo. Não. Quem está ao lado de Israel é o Senhor Deus. E veja que maravilha, se Deus não estivesse do lado deles, já teria caído, como tantas outras nações que já tinham ali desfeito, já tinham perdido o seu povo, já tinham virado escravos, ou até a própria cidade toda eliminada, porque não suportaram o ataque do inimigo. Mas Israel não, Israel está ali, ó, firme, forte, com o Senhor nosso Deus ao lado dele. Sua vitória ou derrota dependia sempre da fidelidade ou não do povo do Senhor. Fato que variava a cada período. Porque daí a gente vai entrar agora no período dos juízes, e a gente vê que no período dos juízes, muitas vezes, o povo dava uma tutibiada. Começava a fazer aquilo que dava na telha. Mas veja só, nós temos alguns juízes que foram marcantes para a vida de Israel. Otiniel, Débora, Baraque, Gideão, Jeveté, Sansão e Samuel. E Samuel foi o que também se tornou o primeiro dos grandes profetas. Foi Samuel que foi ungir a Saul, que ungiu Davi. Ele foi um dos juízes, mas ele também foi um dos primeiros grandes profetas. E aí olha só, Israel era governado por esses juízes. Mas alguns desses juízes fizeram o que estava na telha, ou deixaram que o medo se apossasse e falou: não dá, não vou. Mas não é assim que Deus quer que aqueles que andem com Ele façam. Que chega ali no meio do caminho e fala assim: Deus, não dá não, eu estou com medo, vai que afunda, vai que aparece um gigante aí, eu não dou conta. Deus, eu não me preparei essa manhã para a batalha que o Senhor tem aí diante de mim, mas e agora? Vou sair correndo, me esconder debaixo da saia da mãe, como tem o ditado? Ou pior ainda, colocar o rabinho entre as pernas e correr? Não. A batalha está ali na frente. A batalha está na sua frente. Mas não se esqueça, quem está ao seu lado. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Será que isso não basta para você entender que Deus está ao seu lado? Deus está ao teu lado nesse momento. E não pense que quando você sair da porta para fora, Deus vai ficar aqui dentro da igreja, descansando no ar-condicionado. Ou meditando para ver o que Ele vai fazer no culto da noite. Deus vai te acompanhar. E aonde quer que você vá, Deus estará do teu lado. Moisés tinha essa segurança quando ele subiu ao monte. Ele sabia que ele não estava subindo para o monte sozinho. Ele sabia que Deus estava ali com ele, do lado dele. Jesus também, quando ele estava fazendo o seu ministério, ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia quem estava do lado dele.
Se algum dia alguém disser para você, Deus não está do seu lado não, hein? Estou vendo a sua vida assim, ó. Parece que você não vai para frente, parece que nada desenvolve, acho que Deus esqueceu de você. Nesse momento, faça como Jesus falou, está escrito. Aparte-te daqui, Satanás, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele está do meu lado, eu sei que Ele está me fortalecendo todos os dias, para que eu não caia, para que eu não vá lá na frente e titubeie. Deus está do seu lado. Creia nisso. E não é porque eu estou falando, mas porque isso é verdadeiro. Guarde isso no seu coração e reafirme todos os dias. Deus está do meu lado. Nesse tempo todo que teve altos e baixos no povo de Israel, abra comigo em Juízes, versículo 21. Nós vamos ver aqui em Juízes 21 o quanto isso gerou de confusão por esses altos e baixos que havia no tempo de Israel com os juízes. Juízes 21, nós vamos ler o versículo 25. Olha só o que diz o versículo 25. Se alguém puder projetar. Não? Mas eu leio aqui, é um versículo bem pequeno. Diz assim, ó. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então estava bagunçado? Estava. Mas estava bagunçado porque não tinha um rei? Não. Tinha um rei. Quem era o rei? Deus. Deus era o rei soberano, poderoso sobre a terra. Mas parece que se a gente não tiver alguém para olhar, para tocar, para falar e ouvir claramente, parece que o negócio não vai. A gente não precisa, irmãos, de uma imagem. A gente não precisa de... Como é que é o nome daqueles... Esqueci o nome agora. Eu vou falar monumento, mas não era monumento que eu queria falar. A gente não precisa disso para chegar e olhar e crer. Quando Jesus volta depois da morte, depois dos 3 dias, e Tomé fala que eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas chagas, se eu colocar a mão lá no furo. Aí ele tocou, falou, eu creio. Aí Jesus fala o quê? Felizes são os que não precisaram ver e nem tocar para acreditar. Você precisou tocar nos furos que há na mão de Jesus, no pé ou no abdômen dele? Alguém precisou? Eu não precisei. Por isso nós somos aquele que Jesus falou. Felizes são os que não precisaram ver, mas creram. Se sinta feliz por causa disso, porque você é um desses. Tem gente hoje que se não tiver algo lá na frente para poder olhar, ele não vai conseguir fazer oração. Se não tiver um objeto, ele não vai conseguir fazer a sua vida caminhar. Eu tenho que ter um copo lá na minha casa. Eu tenho que ter um livro. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Você não precisa disso. Você precisa ter Jesus no seu coração. Você precisa ter essa certeza guardada dentro do seu coração de que Deus está ao seu lado e que Ele não está morto. Ele não está sepultado ou escondido como muitos dizem. E dizem até hoje, o corpo de Jesus foi roubado e está escondido em algum lugar, a gente nem sabe mais. Não. Jesus está no céu, à direita de Deus, e está do seu lado. Guarde essa frase. Deus está ao seu lado. Quando então começa esse período de confusão, ali no ministério de Samuel, o que o povo começa a fazer? Queremos um rei. A gente quer um rei, Samuel, porque a gente vê as outras nações. E aí olha só como está escrito aqui para o estudo. Durante o ministério de Samuel, o povo pediu para si um rei, mas Deus não se agradou. Por que será que Deus não se agradou desse pedido? Sabe por quê? Porque eles estavam motivados pelo modelo das nações pagãs. Eles estavam motivados por aquelas nações
que não seguiam a Deus. Por isso que eu disse no começo, a gente não precisa copiar o que é errado para ter Deus do nosso lado. A gente não precisa copiar o que é duvidoso para atrair mais pessoas para a palavra de Deus. Infelizmente hoje as pessoas têm misturado, elas pegam um pontinho aqui, um pontinho ali e falam, ó, se a gente usar todas essas técnicas, porque hoje se fala muito em técnica, é técnica disso, é técnica daquilo, é técnica disso e disso. Não tem problema algumas técnicas. Mas não use essas técnicas para dizer que é isso que faz com que Deus venha para o seu lado, ou que você vai se aproximar mais de Deus, porque você vai seguir todo esse cronograma. Não é isso. Não é porque você fez uma técnica que você vai se aproximar de Deus. Você pode fazer todas as possíveis que surgirem na face da terra. Mas se você não colocar o seu coração verdadeiramente ali e buscar a Deus, essas técnicas não fazem nada. Elas não valem nada. Você pode ir buscar ajuda? Claro, deve. Você pode ir lá conversar com alguém que tenha essas técnicas? Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um coach, pode. Mas lembre-se de que não é ele que vai te aproximar de Deus. O que vai te convencer do teu pecado, o que vai te aproximar de Deus, é o próprio Espírito Santo. E claro, a sua força de vontade. Porque você pode fazer tudo o que existir. Pode ler todos os livros necessários. Mas se aquilo não tiver ali o fundamento do Senhor, a base da palavra dele, foi jogado fora. Talvez você cresça, você aprenda uma técnica nova, você saiba falar mais bonito, você consiga prender atenção. Mas se não tiver a essência de Deus, aquilo ali é falho. Então, só para deixar bem claro, eu não estou criticando quem faz isso de forma alguma. Eu tenho muito interesse, eu leio, eu busco para saber disso. Mas eu tenho dentro do meu coração que não é isso que vai me levar mais próximo de Deus. Eu tenho plena certeza de que o que me leva mais perto de Deus é o meu cuidado e a minha comunhão diária com Ele. E uma comunhão verdadeira. Não é sentar lá, pegar um devocional. Pum, fiz um xizinho, fiz o meu devocional. Ó, hoje é dia 30. Ó, já tem 30 dias que eu estou fazendo devocional. Ó, que lindo. Deixa eu postar no Instagram para todo mundo ver que eu estou no 30 de 365. Pode fazer. Mas aquilo ali tem significado verdadeiro? Ou você está fazendo só para fazer uma... Para depois um dia falar assim, eu li a Bíblia todos os dias. Eu li a Bíblia no ano. Mas aquilo acrescentou? Ou você fez só por fazer? Porque está na moda fazer isso? Não, não faça o que está na moda. Faça aquilo que é necessário para a sua vida crescer diante do Senhor. Porque o meu vizinho lê 3, 4 capítulos por dia, então eu vou fazer igual ele. Eu estou lendo o primeiro versículo, está me dando um sono tremendo. Aí eu falo, nossa, ainda tem mais 3 capítulos, não, mais 3 versículos, não vou dar conta. Não, não é assim. Faça para buscar o seu pleno enchimento do Senhor na sua vida. E aí quando o povo pede um rei para Samuel, Deus não se agrada, porque eles estão copiando aquilo que as outras nações pagãs estão fazendo. Aí Deus faz o quê? Dá um rei. E quem que foi o primeiro rei de Israel? Saul. Houve ali a escolha. Saul foi ungido. Ele se tornou rei. Mas se você estava aqui no primeiro culto do ano, no dia 2, eu coloquei a história de Saul como exemplo. Quando Saul estava ali com o povo, e o profeta ainda falou, quando eu voltar, a gente faz tudo aquilo que Deus determinou. Mas ali no meio do caminho, o Saul ficou aflito, ansioso, foi lá e ofereceu os holocaustos, que não era ele que tinha que ter feito. Quando o profeta retorna, fala assim, o que você fez? Você fez aquilo que não era correto, você não esperou o mandamento de Deus. Por isso, o reino de Israel está sendo tirado de sobre você. E está sendo dado a outro, cujo coração é segundo o Senhor.
Quando Saul, então, ele torna-se o rei, ele pecou com o Senhor, contra o Senhor, e endureceu o seu coração. Abra comigo lá em 1 Samuel. Você vai passar ali o livro de Ruth. Você vai ler comigo o capítulo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. 1 Samuel 13, versículo 13 e 14. Olha só o que Samuel fala para ele. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aí o 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ali acabou o reinado de Saul. Ah, mas não foi avisado o povo que Saul não era mais rei. Mas quem determinava aquilo era Deus. Ele podia ter ali ainda a sua vestimenta real, o seu trono, mas sobre Israel ele já não era mais rei. Porque Deus já estava procurando alguém segundo o seu coração. E aí vem o rei Davi, o reinado de Davi. E aí diz assim, ó, Davi foi o grande rei de Israel, um homem que agradava o coração de Deus. Através dele, a nação obteve suas maiores conquistas militares e viveu um grande avivamento, quando a Arca da Aliança foi trazida de volta para Jerusalém. Passa para o próximo livro agora, que é 2 Samuel. Você vai passar algumas páginas ali, e vai lá no versículo 6. No versículo 6, diz assim, ó, a partir do versículo 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinhos, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Veja que não era uma caixinha básica, feita, revestida de ouro. Aquilo ali representava a presença de Deus. Ah, mas está quase caindo. Deixa. Tem uma outra forma de fazer. Não vai querer colocar a sua mão naquilo que é divino, naquilo que é de Deus. Veja só, todas as vezes que a gente tenta colocar a nossa mão para mexer naquilo que é de Deus que é o responsável, que é Deus é quem faz, não dá certo. Saia dessa tentação de colocar a mão. Eu conheço pessoas que não conseguem, está acontecendo alguma coisa, eu não consigo, eu tenho que colocar a mão, eu tenho que fazer. Você pode até fazer ali, onde você trabalha, dentro da sua casa, mas diante de Deus, controla esse desejo de colocar a mão e fazer por conta própria. Não dá certo. Versículo 8. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. 9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate,
A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. O que aconteceu na casa de Obed-edom? Ficou assim normal? Ficou tranquilo? Não. O Senhor o abençoou, o Senhor o prosperou. Por isso, tenha Deus ao seu lado, tenha Deus dentro da sua casa, porque você vai prosperar. E não pense que é só prosperidade, a prosperidade financeira. Então, se eu colocar Deus dentro da minha casa, eu vou ter um carro melhor, eu vou ter uma casa maior, eu vou ter mais dinheiro na conta. Deus pode fazer isso. Mas pense principalmente na prosperidade espiritual que o Senhor traz para a sua vida. Muitas vezes a gente fica muito apegado a dinheiro e a coisas materiais e se esquece do que a gente mais necessita. É uma prosperidade espiritual. É uma aproximação diária do Senhor. É isso que faz a diferença. Quando eu e você morrermos, nem a nossa roupa a gente escolhe. Não é assim que as pessoas dizem? Quando você morrer, nem a sua roupa você vai escolher. A não ser que você já deixa pronta lá. Você não leva nada. Você pode ter criado fortunas. Vai ficar tudo aqui. Para que outras pessoas administrem e usufruam. Mas aquilo que você fez diante do Senhor e buscou e obedeceu, isso sim conta para a sua vida. Isso conta para a sua eternidade. Davi ele pode ter feito grandes feitos, mas e grandes coisas erradas também, como tem aqui no texto. Mas o coração dele era segundo o que Deus queria. Um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um dos reis, o rei mais poderoso que teve em Israel, como diz no texto. Mas quando ele morreu, o que aconteceu? Ele chegou no céu com todo o seu poder do reinado ali? Não. Ele chegou com aquilo que ele tinha colocado diante de Deus em todos os dias da sua vida. Davi pecou, e embora ele tivesse cometido pecado, ele se arrependeu e estabeleceu as bases para que o seu filho Salomão conduzisse Israel num tempo de maravilha, paz e riqueza. E também convém lembrar aqui, irmãos, que Deus estabeleceu uma forte aliança, prometendo-lhe que da sua casa descenderia o Messias. Veja só que coisa maravilhosa. Da sua descendência, Davi, virá o Messias. E quando a gente pega toda a cronologia de Jesus Cristo, todos os seus antepassados, até o momento do seu nascimento, a gente chega aonde? Lá em Davi. Aí a gente canta os louvores. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de... Quem é mais próximo da minha idade vai lembrar desses louvores. Não foi porque o autor ali da música achou bonitinho colocar lá, raiz de Davi. Não. Está aqui. Da descendência de Davi virá o Messias. Mas olha só, Davi ele queria construir um templo para Deus. Ele queria fazer algo majestoso para mostrar para todos os outros reinos quem era o Deus dele. Para que houvesse um local para que as pessoas fossem até lá e adorassem a Deus. Mas Deus não permitiu. Por causa das coisas erradas que Davi fez. Por causa do sangue que Davi derramou. Por isso, Davi não foi o responsável pela construção do templo. Quem foi o responsável pela construção do templo foi o seu filho Salomão. O sonho de Davi era construir, mas ele não pôde por causa de todo esse derramamento de sangue. Como, porém, ele havia combatido muitos combates, o Senhor não permitiu cumprir esse propósito. Tarefa que ficou para Salomão. A gente está aqui em 2 Samuel 6, passa uma folha e vai ali no capítulo 7. No capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim, ó, o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Em certo dia,
ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá e diz ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Olha o que Deus pede para avisar o Davi. Você quer construir uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo? Aí olha o que ele fala. Eu perguntei, por que você não me construiu um templo de cedro? Cedro, desculpa. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei da pastagem onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. O 12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Davi, não vai ser você que vai construir uma casa, porque eu não preciso de uma casa. Eu não preciso de um templo para estar lá. Eu acho que se Deus continuasse, ele falasse assim, eu preciso do seu coração. Às vezes a gente se preocupa muito em fazer coisas grandiosas para que o Senhor nos veja, ou que as pessoas vejam. Mas o que Deus quer, meu querido, é o seu coração. Nessa manhã, o que Deus está pedindo é o teu coração, porque Ele quer morar aqui. Ele não quer morar num templo de ouro, com paredes revestidas de ouro, com candelabros iluminando tudo. Ele quer o teu coração. Nessa manhã, Deus está, batendo na porta do teu coração. Deixa Ele entrar. Não deixa passar. Não faz quando a gente não quer receber uma visita incômoda em casa, que a gente fica quietinho. E fica assim, nem respira. Daqui a pouco ela vai embora. Alguém já fez isso? Ou só eu? Deus, Ele vai bater na porta do teu coração. Ele não vai chegar com dois pés arrombando e falando assim, é aqui que eu fico. Ele vai bater e falar, é aqui que eu quero morar. Posso? Abre. E fala, vem Deus. More dentro do meu coração. Davi então falece. Salomão começa a reinar. E ali numa noite ele recebe uma sabedoria sobrenatural. E Salomão constrói o reino, o templo, perdão. E ele faz o templo de uma forma linda e maravilhosa. Algo nunca visto antes. E aquele templo dura por muitos anos. Porém, quando houveram guerras posteriores, ele foi destruído. Ele foi depois reconstruído mais duas vezes. Uma por Zorobabel e depois por Herodes. Mas o que aconteceu com Salomão no final ali? Ele tinha essa sabedoria divina. Deus foi lá e abençoou ele. Ele tinha uma sabedoria que nenhum homem teve antes e nem depois. Foi o que Deus disse. Ele fez estudos sobre zoologia, sobre anatomia, sobre tudo que a gente possa imaginar que naquela época houve, ele tinha estudo. A riqueza crescia dia após dia para o seu reinado. Mas daí ele acabou
fazendo aquilo de mais errado